pessoal, eu sou a Ana, para quem não me conhece. Juntamente com o Charles, a gente é o casal Divina Luz e a gente tem uma trajetória espiritual aí que já vem ocorrendo há alguns anos, e no nosso trabalho espiritual a gente acaba se conectando com guias, mentores e outros seres, e a gente vem recebendo esses conhecimentos. Hoje a gente decidiu compartilhar um deles, né, que parece relevante, e o que a gente gosta na maneira como eles abordam. E é claro, eu vou tentar aqui expressar de um jeito interessante, mas quando está ocorrendo a canalização, eles têm um enfoque bem mais assim sutil, energético, e faz a gente pensar em coisas que a gente já sabe e já às vezes até utiliza em nosso dia a dia, mas a maneira como é colocado faz a gente entender aquilo de um jeito mais profundo, e é isso que, né, eu vou tentar passar da maneira como eles passam, se eu conseguir abarcar, né, toda a questão energética que eles colocam naquela transmissão de informação, que é assim que eles chamam, né, transmissão. E então, talvez para alguns, para muitos, o assunto seja bem conhecido, como a questão de pensar positivo, né, de organizar os pensamentos, refletir antes de agir. São tudo coisas que a gente já conversa, né, nas rodinhas de amigo, mas vendo desse outro modo, que nada mais é que um modo energético e sutil, isso dá um entendimento maior, né? E aí torna a prática mais do que palavras, né? Então, quando a gente fala assim, pensa positivo, e às vezes a pessoa, tá bom, pensa que é alguma coisa mental, né? Mais mental, né? Vou pensar uma coisa boa. Só que é uma coisa muito mais sutil e energética, é isso que eles nos passam, né? E, bom, basicamente, para iniciar, né, essa conversa, eles colocam assim, né, que tudo no universo é energia, né? Isso também a gente já sabe, mas tudo é energia, vibra e transmite informação, certo? Agora, por exemplo, está tendo um vento aqui, né? A gente sente o vento, mas ele, além de ser um vento, é energia e ele vibra também. É fácil a gente entender isso porque é um vento, mas tudo vibra. Esse microfone vibra, a matéria é feita de energia. Então, mesmo o que está aparentemente parado, vibra, né? Essa vibração traz com ela uma informação, e é assim que eles abordam todo o conteúdo que eu vou trazer aqui no vídeo, né? Então, partindo desse princípio de que tudo no universo é energia, tudo tem uma vibração, contém uma energia, uma informação, e transmite essa energia, essa informação para as pessoas, a primeira coisa que eles colocam que a gente funciona como se fosse um computador que recebe informações. E recebe essas informações, às vezes a gente não decodifica. E o que eles colocam que ao longo de toda a vida e de todas as existências, a gente vai acumulando informações, essas que às vezes a gente nem codifica. E eles colocam que ao longo do tempo, se isso não for de alguma maneira organizado, pode gerar duas condições: ou confusão mental, ou então apagamento de arquivos, né? É a linguagem que eles usam. Também acho interessante colocar, porque dá um entendimento maior para as nossas emoções, né? Então, quando a gente tem algumas dificuldades emocionais, essa forma de ver, ela auxilia a entender como isso se processa a nível energético, né? A nível de, vamos dizer, HD de computador, por exemplo, né? A gente é um equipamento também, de alguma forma, né? E então, o caminho que eles dizem assim, se ao longo do tempo, né, ao longo dessa jornada, a gente fica só acumulando informações que são trazidas por essas vibrações e energias, a gente tende ou a confusão ou a apagamento de arquivos. Então, ao longo da vida, alguma coisa ligada à perda de memórias, né? Isso mais para o final da vida, é claro. Mas durante toda a vida também pode haver, né?
confusões mentais, perda de informações. Ou seja, eles ensinam a gente, que esse é o tema do vídeo, a organizar esses arquivos, né? E eles usaram a palavra filtrar. Hoje em dia já está cheio de filtro no Instagram, né? Todo mundo adora os filtros para que, né, alguma coisa da pele não apareça, alguma manchinha, alguma coisa. Então o filtro serve para isso. Muitos filtros são disponíveis hoje em dia, mas esse filtro que eles se referem é justamente a organização dessas informações recebidas, tá? Então vamos para uma parte prática aqui. Alguns acontecimentos que muitos vão poder se encaixar nisso, né? Existem as informações que a gente mesmo coloca para dentro de nós e existem as informações que a gente recebe de fora, né? Então, trazendo para um exemplo prático, agora eu já vou colocar uma situação prática de um acontecimento, né? Toda aquela outra parte foi uma espécie de introdução. Então, trazendo para uma vida prática, um acontecimento da vida prática, né? Por exemplo, ocorre uma situação conosco, né? Alguém esquece a pasta de trabalho em casa, por exemplo, e então tem que voltar para buscar. Por alguma razão houve um esquecimento e tem que voltar para buscar aquele material. E então, na mesma hora, aí é a informação que a gente está mencionando, que eles estão mencionando, ela tem o ímpeto de falar, como eu sou burra, por exemplo. Quantas coisas a gente não faz isso no dia a dia? Como eu sou burra. E então ela volta para buscar o material e aí derruba o café. E aí outras burradas vão ocorrendo ao longo de todo o dia dela. Isso é um exemplo prático de uma coisa que pode acontecer instantaneamente, ou seja, uma cadeia de acontecimentos no mesmo dia ligados à burrada, a ser burra. Ou, né, pode se manifestar ao longo da semana, ou do mês, ou até da vida inteira. Então, qual é a questão que eles colocam? Nesse momento entra o que eles chamam de filtrar, né, de filtro. No momento em que a pessoa diz, ou pensa, ou sente que ela é burra, ou tenta, ou diz isso mesmo, ou pensa mentalmente, ela deve fazer a filtragem. E o que é a filtragem nesse caso? É justamente ela observar o que aconteceu, observar as circunstâncias em volta dela, né? Às vezes alguma coisa até do comportamento que seja dela, mas é observar e refletir. Ou seja, não engolir aquela informação sem nenhum filtro, né? Que esse é o ímpeto, esse é o instinto e isso é o que a gente faz constantemente. Vai absorvendo aquelas informações sem nenhum filtro. E inclusive aqui um parênteses que eles fizeram uma comparação com o café, né? E se a pessoa faz o café sem usar o filtro, aquele monte de grânulos vão junto e a pessoa vai tomar um café com grânulos de café no meio, né? E ela não quer aquilo, certo? Ninguém quer. Então todo mundo usa o quê? Um filtro para tomar um café mais líquido, né? Sem nenhuma farelinho de nada. Então o filtro serve para isso. Só que para o café a gente usa, a gente faz e para outras coisas, mas para as informações muitas vezes a gente não usa esse filtro. E o que eles nos passaram de conteúdo é que a gente deve parar, refletir, observar e cuidar com o que vai falar. Claro, é como foi dito, todo mundo vai dizer, pensamento positivo, não use essa palavra ruim para você, mas eles estão explicando de uma forma energética, ou seja, aquela palavra traz essa informação, traz uma vibração e automaticamente ela cria um campo energético naquele ser que vai trazer as outras condições que vão responder a isso. Por isso que foi falado, vai derrubar o café, vai errar na reunião, vai falar tudo errado lá com os companheiros de trabalho. Por quê? Porque tenderá a propagar aquela onda de energia, ou seja, aquela informação, aquela vibração. É isso que a gente acha interessante no conteúdo, porque faz com que a gente reflita mais seriamente sobre, pense positivo, não fale coisas ruins sobre você. A coisa é muito mais delicada, sutil, mas é muito mais potente quando entende dessa forma, né? Então, quando
a informação chega, seja essa que foi falado de si próprio, né? De si para si próprio, você está dando o impulso para aquela onda continuar vibrando dentro de você. E automaticamente, como tudo é energia, tudo é vibração e tudo é informação, você está propagando essa informação em torno de você. E aí a tendência é que aquilo crie essa realidade, ou seja, manifeste ao final de tudo. Por isso a importância do filtro. Então, como seria esse exemplo na prática de outra maneira? Seria: poxa, esqueci a pasta. Então eu vou observar as circunstâncias, eu vou buscar. E aí de repente ela começa a observar no caminho alguma coisa que ela não tinha percebido quando foi, alguma coisa que vai agregar para ela algum entendimento. Ou então ela chega em casa e a luz ficou acesa e ela ia deixar essa luz acesa até a noite. Então ela fala: poxa, que bom, voltei para casa, agora eu vou apagar a luz. E por aí vai, ou seja, ela está vendo as circunstâncias que levaram ela a voltar para casa. Ela não está vendo que ela é burra. Ela está criando outra rede de informações dentro dela a partir do quê? Da observação. Porque se for pensar bem, tudo em volta está ali por algum motivo. Então a gente pode observar o que a gente quiser. Ou a gente pode lidar com a realidade de uma forma reflexiva. Isso é muito mais interessante, e isso é o que é o filtro que eles falam, do que você simplesmente abarcar o erro, agarrar ele e propagar ele dessa forma energética que foi falado. Esse é um exemplo. O segundo exemplo é quando é algo de fora, ou seja, esse é de si para si próprio. O outro exemplo é quando algo de fora, alguém, uma pessoa ou uma condição, um trânsito, qualquer coisa, gera na pessoa uma emoção. Alguém xinga a pessoa ou ela está ali naquele trânsito que ela não gosta e etc. Ou seja, algo de fora que é absorvido pela pessoa. Da mesma maneira é dito: use um filtro, observe o outro, observe o que gerou aquela circunstância, porque às vezes até é uma coisa que a própria pessoa atrai. Então tudo tem que ser observado. Isso é o filtro, para observar e analisar as coisas. Às vezes a outra pessoa também vai estar sem um filtro, né? Então você não é que vai deixar todo mundo fazer o que quiser, mas você vai dar um desconto, vamos dizer. Você vai observar e vai dizer: bom, aquela pessoa também não está filtrando, ela só está no seu ímpeto. E aí você vai observar aquela pessoa, vai observar as circunstâncias e vai filtrar. Então você vai dizer: não, eu não sou o que aquela pessoa está dizendo que eu sou, ou eu não vou aceitar aquele xingamento, mas por enquanto é isso que aconteceu aqui. Agora eu vou filtrar, né? Da mesma maneira, então, esses dois exemplos são formas de lidar com o filtro no momento que ocorre. Mas tem um parênteses que é importante ser feito e que vale a pena ser ressaltado, né? Às vezes o erro vai ocorrer. A pessoa vai se infligir uma palavra ruim ou vai ficar nervosa e chateada com algo que recebeu de fora, e aquele dia vai ser péssimo. Só que, ou a semana, então ela vai para casa ou vai para algum momento de meditação e ela vai refletir sobre aquilo. Na hora que ela refletir, ela pode usar o filtro, porque aí é que está o grande detalhe. Tudo é energia, tudo está o quê? Vibrando, trazendo informações. Então não é uma coisa estática. Aquilo aconteceu há 5 dias atrás e já está tudo perdido. Não, tudo é movimento, é energia, é vibração. Ou seja, ela pode então refletir sobre algo que passou e usar o filtro depois. Não há problema nenhum. E uma vez usando o filtro, depois do acontecimento, ela está de alguma forma trabalhando aquilo que passou. Porque, como foi dito e como vocês sabem, às vezes as coisas na matéria demoram um pouco mais para se manifestar, né? Então, às vezes aquilo ainda está reverberando. Foi um erro de 5 dias atrás, que ainda está reverberando no hoje, né? Então, não há nenhum problema essa reflexão, esse filtro ser feito depois, porque ele vai estar trabalhando aquela circunstância também. Porque aquela circunstância, e aí é outro ponto que esses seres trazem muito e que a gente gosta muito.
o tempo não existe naquela dimensão em que eles trabalham, né? Seres de outras dimensões não estão sujeitos a esse nosso mesmo passar do tempo linear, né? Então, quando a pessoa diz, mas isso ocorreu há 5 dias, mas isso está aqui ainda, porque não existe a passagem do tempo no sentido energético da questão, né? Então, trabalhar algo que passou, por isso que dizem, você fica preso ao passado. Então, se há empreender-se ao passado, que seja para curar, para trazer essa filtragem, esse entendimento. Não faz mal o que foi lá atrás. Tudo está acontecendo ao mesmo tempo. Então, não faz mal se aquilo não está aqui, porque aquilo está aqui. E é isso importante, que é essa ideia que eles transmitem, que a gente gosta muito. Porque ao mesmo tempo que ela cria uma sensação de desconforto e estranheza, ela dá uma calma, uma plenitude, uma paz de saber que tudo pode ser resolvido no hoje, no agora, mesmo que tenha passado um mês ou qualquer coisa do tipo, né? E então, com isso, chega-se aqui agora a parte mais do final do vídeo, que basicamente é aquela frase que todo mundo diz, né? Pensa antes de agir. Pensa e age, né? Isso nada mais é que o filtro que eles estão mencionando, né? Só que visto de uma forma mais energética, né? Ou seja, é do nosso interesse ser melhor para nós mesmos, né? Muitas vezes a gente pensa, eu vou parar, pensar e agir para não agredir ninguém. Mas às vezes a gente está propagando uma onda de energia que a gente também não vai querer para a gente, né? Então, essa forma de ver. E para finalizar, e até deixar em aberto para outros vídeos, caso vocês tenham interesse, a gente recebe informações, aqui foi abordado de um jeito bem superficial, as informações que a gente passa para a gente, e que os outros passam para a gente, ou as circunstâncias. Mas, em termos energéticos, a gente está recebendo informações o tempo inteiro, e nem todas são conscientes, né? Então isso fica um assunto mais amplo, e se vocês acharem interessante debater sobre esse assunto, ou que a gente faça algum vídeo sobre esse assunto, é só deixar nos comentários, né? Porque é muito interessante a abordagem que esses seres trazem, né, pra gente. E de fato, o que a gente conhece, ou o que a gente acha que conhece no nosso próprio universo ainda é pequeno, né? Existem muitas camadas de informações que nos chegam e que a gente às vezes não tem nem consciência disso. O sol aqui tá tá bem forte no meu olho, então eu vou ficar com essa cara meio assim, mas tá tudo normal. E então, para finalizar isso, se vocês tiverem interesse de que a gente poste mais vídeos sobre esse assunto, deixem nos comentários, né? Interajam com a gente. É um assunto muito agradável, né, de tratar, embora às vezes para a gente fica um pouco... É mais bonito quando eles falam, vamos dizer assim, fica mais claro, né? A gente é humano e ainda tem as nossas camadas de entendimento. Agora eu tô falando de camada de absorção do entendimento, né? Porque vamos pensar assim, que essas informações estão vindo de outro plano, né? A gente ainda é muito humano, vamos dizer, muito material. Aliás, inclusive, isso fez eu lembrar de mais uma coisa que a gente precisa dizer, que é sobre o eu superior, né? E então, quanto mais momentos meditativos a gente tiver, mais a gente vai deixar que essa inteligência maior, a gente chama de eu superior, eles também chamam, mas na verdade é uma camada da consciência que está mais além. É uma camada que não está aqui ligada à matéria, né? Embora esteja ligada através da gente, mas é uma camada que está ligada muito mais a uma inteligência superior, a uma fonte criadora, né? E todo mundo tem isso que é o mais legal. Então, quanto mais momentos de reflexão, de meditação, de tranquilização você tiver, mais você vai deixar essa sua camada se expressar. Porque no fundo tudo é energia, tudo está conectado
E mesmo que a gente seja um canal para receber informações de seres que estão mais acima, em níveis de consciência, isso não significa que dentro de nós a gente já não tenha várias dessas informações. O que precisa só é um centramento, um relaxamento, para que essas consciências que a gente tem possam falar através de nós. Então, esse assunto também fica para outro vídeo, se vocês tiverem interesse, que a gente comente sobre o eu superior e as outras camadas que a gente mesmo tem dentro de nós e acessa. É só deixar nos comentários. E basicamente o assunto do vídeo era realmente a parte da filtragem, né, de manter uma postura mais reflexiva sobre tudo que a gente absorve e saber, né, que tudo vibra e tudo é energia e informação. E basicamente é isso. Espero que vocês tenham conseguido abarcar essa ideia. Eu sei que da maneira que eu transmito ainda deixa a desejar, porque quando eles falam é muito mais profundo, mas esse é o conteúdo que a gente queria passar. E fiquem bem, fiquem na paz, né? Tomem um pouco de sol, vão para um lugar de natureza, reflitam, né? E sejam buscadores cada dia mais, tá bom? Até a próxima!